Boa tarde, meu nome é Gabriel D'Angelo e hoje, junto do Davi Campos, nós vamos fazer um nosso documentário, trabalho de produção textual, em um estilo de podcast, com o assunto de estilos e formas de estudo no Colégio Santo Antônio. Então, basicamente, a gente vai fazer perguntas e vamos criar discussões que tenham isso como base. E agora o Davi vai apresentar um pouco mais sobre isso. Nós falaremos um pouco sobre a nossa rotina de estudos para as provas do dia 25 de outubro e do dia 8 de novembro, nas últimas provas, nos últimos blocos, como que foi e tudo. O primeiro bloco do dia 24 é História, Português e LEM, ou seja, Língua Estrangeira Moderna, Espanhol, Alemão, depende de quem faz. E no segundo bloco nós temos Matemática e Biologia, já que a prova de geografia foi substituída pelo nosso projeto Ano que foi muito importante. Agora, veremos um pouco como foi a rotina de estudos do meu amigo Gabriel D'Angelo e discutir um pouco sobre isso. Muito interessante, né? Eu acho que é importante comentar também que na prova do dia 25 de outubro a gente não teve física, já que a prova de física foi substituída pela Feira de Ciências, então nós tivemos apenas que estudar para matemática, português, história e língua estrangeira moderna. E, bom, a gente vai começar falando aqui justamente da nossa preparação para essa prova do dia 25. Então, no meu caso particularmente, o meu foco maior era em história, que eu tenho uma dificuldade que eu tive assim durante todo o ano, praticamente, que foi em conseguir boas notas em história, já que para poder contextualizar um pouco, eu sempre sentia que eu sabia a matéria e eu até que saía relativamente confiante da prova, mas eu nunca conseguia notas muito boas, porque as minhas questões, minhas respostas sempre tinham algo faltando e estavam incompletas. Então, eu, na maioria das vezes, não tinha nenhuma questão que eu tivesse errado completamente, mas nenhuma questão que eu tivesse acertado completamente. Isso acabava me fazendo perder muito ponto. Então, eu foquei mais em história e já comecei a estudar logo na segunda-feira. E eu estudei história na segunda-feira, um pouco na terça, já que terça eu tive retorno e não deu para focar tanto nos estudos. É, e na quarta-feira e sexta-feira eu só revisei. Basicamente eu li a matéria para mim mesmo e tentava me explicar. E o que eu não soubesse eu lia de novo, até que eu conseguisse com clareza explicar para mim sem nenhuma brecha e inconsistência. Português, eu foquei mais na realização de exercícios, onde eu pedia principalmente para algumas inteligências artificiais fazer exercícios para mim, de nível difícil de prova, e eu tentava fazer. E língua estrangeira moderna, português, eu acho que é importante também dizer que eu estudei na quarta-feira e na quinta, e revisei na sexta. E língua estrangeira moderna, que no meu caso é espanhol, eu estudei só na sexta-feira, mas eu foquei praticamente só em espanhol na sexta-feira, já que de resto eu só revisei. Então, basicamente foi isso. Espanhol, eu foquei mais em tentar decorar o vocabulário que iria cair na prova e entender um pouco da questão de tempos verbais e esse tipo de coisa. Agora vamos ver um pouco o que, que o Davi tem a dizer sobre como ele se preparou para a prova do dia 8, perdão, do dia 25. Olha, para a prova do dia 25, eu tava muito mal na história, eu perdi média nas duas etapas, então tava numa situação complicada, né? Aí eu precisava de 60%, um pouquinho mais, até 61% para passar de ano. Eu não tava esperando, eu já tava garantido uns pontos da nona ONU, né? Que foi o que me salvou bastante. Eu precisava de uns 21, 25. Também, aí, pra essa prova eu estudei muito. Eu comecei a estudar, tipo, 2 semanas antes. Desde que ela dava a matéria, aí eu passei a sentar na frente, tudo isso. Que melhorou bastante a situação que eu tava. Pra português, eu fiz um estudo bem mais diferente. Português eu precisava de bem pouco. Como na última prova tinha ido bem, eu estudei da mesma forma que eu estudei para essa, só que o livro dessa prova não foi muito legal para mim, eu me familiarizei mais com o outro, eu achei bem mais tranquilo fazer com outro livro, já que ele era mais... Ele é clássico, né? O Menino Sem Pátria já é um diferente, mas da mesma forma.
que eu estudei para outra prova de português, a primeira parcial, eu estudei para essa segunda, só que o resultado não foi tão bom, eu acabei tirando 50%, logo na de história eu acabei indo muito bem, eu tirei 6,8 em 8, se eu não me engano. Isso garantiu que eu passasse este ano, atualmente eu preciso de um ponto, então em 12, então é bem tranquilo. Para a prova de né, alemão eu sempre fui muito fácil, eu passei com 100 no sétimo, no oitavo ano, e olha que eu entrei no sétimo, então eu acabei perdendo a base do sexto, mas acabou que eu fui muito bem nessa prova, eu tirei 9,5 em 10, se não me engano. Já não foi diferente do normal, aí foi bem perto também, saindo a notícia da Olimpíada de Alemão, que a gente vai fazer no fim da etapa. É isso. Os resultados só me agradaram, menos do português, que eu achei que não foi muito legal. Eu podia ter ido bem melhor, sinceramente, mas eu achei que foi bem tranquilo. Sobre a prova do dia 8, matemática. Matemática é pesado, viu? Para matemática, eu acabei estudando bastante. Eu sempre deixo os últimos 2 dias antes para estudar. Tá errado, tá errado. Mas é o que eu lembro, né? É muita matéria. Geometria, eu estudei bastante, mas eu acabei focando mais em álgebra porque a matéria estava muito difícil. Função de segundo grau, nossa, quase impossível. Eu tirei 4,5 em 6 na prova de álgebra, isso me surpreendeu muito. Achei que ia malzaço. E na geometria eu fechei a prova. Eu não sei, não, fechei não. Eu tive 3,6 em 4, 90%. Eu já tava esperando isso também. Logo a prova de biologia foi entregada há pouquíssimo tempo atrás. Eu, eu estudei antes, porque a matéria estava bem tranquila, era sangue e leis de Mendel. Como eu já tinha cobrado isso praticamente todas as últimas provas, a coisa nova era sangue. Eu estudei um pouco menos, eu acabei dando uma deslizadinha nos estudos, mas na nota não. Na nota eu tirei 8,5 em 10. Achei muito bom. Para essas duas provas aí, o último bloco, a gente já tá mais concentrado nas trimestrais, né? Bem mais difícil, mas eu acabei pegando bem nas duas provas que tinha nesse bloco, então tô orgulhoso de mim mesmo. Agora, o que você acha sobre a prova do dia 8, Danja? Bom, para as provas do dia 8, eu não foquei tanto em biologia. Para ser honesto, eu não foquei nada em biologia, porque eu tive um histórico esse ano com biologia bem tranquilo, então desde a primeira etapa minhas notas foram bem altas. E eu cheguei na terceira etapa precisando de menos de 10 pontos em 35, então não era uma matéria que eu precisava de me dedicar tanto assim. É claro que eu me dedicaria se eu não tivesse precisando de ponto em matemática. Mas como eu estava em uma situação um pouco apertada em matemática, e ainda estou na realidade, é, acabou que eu julguei que seria mais interessante para mim focar 100% em matemática e fazer a prova de biologia meio que com que eu preste atenção em sala de aula. Então, para matemática eu comecei estudando na quarta-feira. Estudei quarta, quinta e sexta, foquei muito mais em álgebra, estudei álgebra na quarta e na quinta, e na sexta, e geometria só na sexta. E, bom, como resultado disso, e biologia, eu na verdade só fui com o que eu tinha estudado em sala de aula mesmo. E os meus resultados foram, em matemática, de forma geral, 6,5 em 10, que não foi bom, mas pelo menos também não foi tão ruim. Então, 65%. Tava para ter ido bem melhor, mas eu acabei cometendo alguns vacilos, então acabou que não consegui o que eu queria. E biologia, eu tirei 6 em 10, que é 60%. Eu até que fiquei agradado com isso, porque como eu não estudei para essa prova, eu fui só com o que eu tinha visto em sala de aula, acaba que uma nota que é a média é bem agradável, né? Para uma pessoa que foi com essa preparação. Então, biologia atualmente não é um problema, enquanto matemática eu estou precisando de um pouco menos que 50% para passar de ano na trimestral. Então, acho que para mim é muita coisa, já que eu não estou acostumado a passar esse tipo de aperto, mas acho que estudando e comprometendo ainda dá tranquilo. E biologia não é um problema, eu acho até que eu já passei de ano, então
basicamente foi isso. E, bom, Davi, o que que você acha então? Eu acho que eu não comentei, na verdade, que para a prova de matemática eu estudei principalmente fazendo exercício também. E a respeito disso, Davi, o que que você acha sobre fazer esse estudo em matemática, em português principalmente, focando mais em fazer exercício e nas outras matérias, tipo geografia e história, a gente fazia mais tentando explicar a matéria para nós mesmos, porque é esse método que eu particularmente uso. Ó, eu achei sua rotina de estudo bem interessante, até que é parecida com a minha, né? A gente acaba que desfoca às vezes em umas matérias, está errado. A gente vai estudar até que mais tempo, muito tempo antes. Mas acaba que não tem jeito, né? Teve assim, a gente não escapado, uma matéria que precisa de mais, ou outra. Aí acaba que tem prova que a gente vai bem, tem prova que a gente vai mal. Aí a gente tem que preparar isso pro ensino médio, senão o trem vai ficar feio. Não pode ser assim, né? Mas o que, que você acha? Tipo, como é que você acha que é a sua rotina de estudos, a minha? Como é que você acha que funciona? Você acha que foi legal ou não? Para poder finalizar aqui o nosso documentário, é, eu acho que o primeiro ano é um dos anos com mais taxa de reprovação no colégio, se eu não estou enganado, se não um ano com mais taxa de reprovação. Então, a diferença entre o nono e o primeiro, todo mundo diz que é muito brusca, né? O primeiro é consideravelmente mais difícil e mais puxado, tanto na questão de carga horária, tanto na questão mesmo de dificuldade das provas e na rigorosidade do professor, enfim. Acho que levando isso em consideração, a gente precisa de realmente aumentar um pouco os nossos estudos, já que você comentou que você tem o costume de começar a estudar 2 dias antes da prova. Eu confesso que muitas vezes eu também faço coisa parecida, então acho que a gente tem que melhorar isso, principalmente para o ano que vem a gente não passar essa dificuldade, começar a estudar pelo menos uma semana antes e não só isso, como também prestar atenção em sala de aula, tirar dúvidas sempre com o professor, para que a gente nunca se perca muito da matéria. E bom, acho que é basicamente isso o que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção e esse é o fim do nosso documentário. Muito obrigado.